Graça e paz, amados irmãos, mais um domingo, que maravilha, né? Glória a Deus por todas as vitórias, por todas as conquistas, por todo o aprendizado que nós estamos tendo nesse período, né? Que tem sido um período de crescimento para todos nós. São muitos desafios, coisas novas, coisas que a gente nem imaginava que poderíamos estar vivendo, mas Deus tem nos capacitado e tem nos dado a oportunidade de crescer, né, nesse período. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês. Eu tenho tido a felicidade de encontrar com alguns irmãos aí no decorrer da semana, e tem sido uma bênção porque a saudade é muito grande e com a graça de Deus, cada dia que passa está mais próximo de nós nos reunirmos no templo, na igreja. Então é uma felicidade para nós, né, podermos aguardar esse tempo de comunhão, né, e nos ver, pelo menos estar vendo um ao outro. Nesse momento eu vou fazer uma oração de adoração. Oremos. Pai de amor, é uma alegria estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Pai, quantas coisas boas o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Quanta alegria o Senhor tem nos dado, Pai. Quanta proteção, meu Deus, quanta coisa, quanto livramento, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E é por isso nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para bendizer o teu santo nome, Senhor. Só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós sentimos a tua presença dentro de nós, Senhor. Nós sentimos a tua presença em todos os lugares onde nós estamos, ó Pai. Porque o Senhor está conosco o tempo todo, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Nós te amamos, Pai, e nós oferecemos este culto a Ti, Senhor. Que seja agradável ao Senhor, ó meu Deus, porque nós estamos fazendo de coração, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Façamos a leitura que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos.
Irmãos, vamos neste momento confessarmos os nossos pecados, vamos nos render aos pés do nosso Deus, confessando os nossos pecados, porque nós sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Oremos. Senhor nosso Deus, o nosso glorioso Pai, nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, ó Deus querido, por este dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concede com vida, com saúde, Pai. Muito obrigado, Senhor. Neste momento eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que somos tão pequenos, somos falhos, ó Deus querido, pecamos, ó Deus, a todo instante da nossa vida, ó Deus, nós estamos pecando. Pecamos muitas vezes por um simples olhar, por atos, por obras. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor perdoe, ó Deus, os meus pecados, Senhor, que o Senhor perdoe os pecados dos meus irmãos, ó Deus. Senhor, dirija a nossa vida, Senhor, afasta de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, aquilo que vem atrapalhar a nossa comunhão contigo, Senhor. Ó Deus, dirija a nossa vida, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, ampara-nos, Senhor, para que nós não pecamos contra Ti, ó Deus querido. É tudo isso que eu Te peço e já Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Graça e paz, amados irmãos. Nossa oração para que o Senhor abençoe a sua vida e que seja motivo de graça e bênção a presença viva e redentora de Jesus Cristo em nós e entre nós, na comunhão da igreja, através deste culto. Que a saudade seja transformada em consolo, que a ausência seja transformada no desejo da presença, em primeiro lugar na presença de Jesus Cristo, na presença uns dos outros, na comunhão dos santos, que o Senhor possa nos abençoar através desse culto e que, de um modo ainda restrito, nós possamos glorificar a Deus e entoar louvores e adorá-lo e também meditar o nosso coração na sua palavra bendita. Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse instante. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo a Deus porque o Senhor está diante de nós, a Tua palavra, o Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua mão de poder é estendida sobre nós a cada dia. O Senhor não falha, o Senhor não se ausenta, o Senhor não permite que nós estejamos sozinhos e numa situação a qual o Senhor não pode atuar. Então nós queremos, ó Deus, pela fé, pela esperança que temos em Jesus Cristo, orar buscando em Ti, Senhor, o nosso refúgio bem presente, pedindo a Deus que o Senhor transforme as nossas realidades, pedindo que o Senhor termine, ó Deus, com essa pandemia, pedindo a Deus pela economia, pedindo a Deus pelos enfermos, pedindo a Deus por aqueles que perderam entes queridos. Em nome de Jesus, nós oramos a Deus para que a Tua graça seja como uma chuva abundante, constante, plena sobre nós, e nós possamos glorificar e adorar o Teu santo e bendito nome. Senhor, agora, na ministração da Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos dar vida, venha nos iluminar, venha, ó Deus, permitir que nós possamos praticar nossa vida cristã também através da edificação da palavra em nós. Nós pedimos assim, ó Deus, esta bênção preciosa, confiados e agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o nosso tema no mês de novembro é edificando as nossas vidas através dos Salmos. Os Salmos são maravilhosos, que livro bendito, que graça de Deus, que misericórdia do Senhor, que presente, que tesouro que nós temos, que são o livro de Salmos para nós. Os Salmos têm esta condição, esta essência de mostrar todas as realidades que nós vivemos, elas são colocadas diante de nós, e essa realidade é expressada com emoção, com gratidão, com alegria, com dificuldades, com problemas, com deficiências. Todas essas questões são colocadas no livro de Salmos. Mas o tema do nosso domingo hoje é Jesus Cristo nos Salmos. E eu quero explorar um pouco essa proposta neste culto, neste sermão a você, para que nós também possamos ter uma profundidade, uma grandeza de Deus através do livro de Salmos, falando sobre essa realidade. Jesus Cristo nos Salmos. Por volta de 80 vezes os Salmos é citado por outros livros da Bíblia. Veja que interessante, que maravilha. Isso mostra a riqueza desse livro, de como ele é citado e colocado em outras realidades do Novo Testamento, para que nós possamos então verificar a profundidade, a beleza, a maravilhosa palavra de Deus, a Bíblia, que tem conteúdos que são fantásticos para nos edificar, para nos motivar e para ampliar a nossa fé e nossa visão no reino de Deus. Jesus é citado nos Salmos. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você. Jesus é citado nos Salmos. Mateus, capítulo 21, verso 9, diz assim: a multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
É a citação do Salmo 118, verso 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor, na casa do Senhor nós os abençoamos. Essa realidade fantástica, esse entrelaçamento que a palavra de Deus faz, que é tão profundo e maravilhoso, de relacionar realidades que foram colocadas como poesia, como forma de edificação de vida para o povo de Israel, através do livro de Salmos, mas também uma projeção mostrando Jesus Cristo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa! Nós temos por volta de 10% dos salmos, que são salmos que nós chamamos salmos messiânicos, são salmos proféticos, são salmos que vão falar de aspectos da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição, da salvação, do seu reino, da eternidade, tantas expressões que nós temos nos salmos falando da grandeza e do poder de Jesus Cristo. Que maravilha! Jesus Cristo também é revelado através do livro de Salmos. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7 diz assim: Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelos pecados não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Coisa bendita é a citação do Salmo 40, versos 6 e 7, que está nesse texto de Hebreus. É um texto de Hebreus, um texto extremamente teológico, porque pega os conceitos do Antigo Testamento, da lei que estava vigente no Antigo Testamento, e faz uma transposição para o Novo Testamento, na aplicação em Jesus Cristo, e nós temos também este texto citando Salmos, citando Jesus, falando do Cristo vivo, falando da condição que Ele nos dá de perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. Que lindos são os Salmos em expressar a presença de Jesus em fatos tão maravilhosos que nós temos até nesse aspecto mais profundo teológico de Hebreus, na citação de Jesus quando está entrando em Jerusalém. Há, por exemplo, também o Salmo, onde nós temos o Salmo 22, que aparece a cena da crucificação de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? E durante todo este Salmo de número 22, nós temos a cena da crucificação de Jesus, já um prenúncio, uma parábola, mais do que isso, uma profecia anunciando Jesus Cristo. Então aquela palavra não era apenas um dizer de Davi, um lamento de Davi como o rei de Israel, passando suas dificuldades e problemas, mas o texto extrapola a situação, a circunstância a qual ele foi escrito, e passa então a anunciar e mostrar a grandeza e realidades às vezes tão específicas sobre Jesus Cristo, como foi o que ele citou, uma das citações na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, isso é belíssimo. Isso mostra para nós que Jesus é citado nos Salmos. E é uma riqueza para as nossas vidas, porque podemos então beber dessa fonte, perceber a grandeza de Deus e da sua palavra, mostrando para nós todo esse entrelaçamento, esta fiação, esta construção tão maravilhosa que mostra a presença de Jesus através do livro de Salmos. Eu fiz questão de colocar esta mensagem para você, de colocar na nossa sequência falando sobre Salmos, colocar essa expressão de que Jesus é a expressão viva de Salmos, porque nós também precisamos cada vez mais ler a palavra de Deus com esta chave de abertura, essa chave hermenêutica, essa chave que abre a palavra de Deus para que nós possamos lê-la através de Jesus Cristo. Faça esse exercício, meu amado irmão. Nós estamos convidando você a fazê-lo agora através do livro de Salmos. Mas todo o livro da Bíblia, nós podemos fazer a seguinte pergunta:
Onde eu encontro Jesus Cristo neste livro específico da Bíblia? Este exercício devocional, esta busca, este anseio por Jesus, faz com que nós tenhamos uma riqueza mais profunda da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, quero compartilhar, quero dividir esta riqueza com você ao nós encontrarmos Jesus Cristo também através dos Salmos. Edificados pelos Salmos, a nossa vida é completa e ampliada através de Jesus. Que Jesus te abençoe e te conceda uma plena comunhão e uma leitura rica e viva da sua palavra para a honra e glória do nosso Deus. Nós queremos agora, irmãos, no ponto 2, que é o seguinte: Jesus cita Salmos. Que coisa maravilhosa, né? Os Salmos citam Jesus, foi o primeiro ponto que nós falamos. Agora, Jesus cita Salmos. É algo fantástico, maravilhoso, nós percebemos que o Deus Todo-Poderoso também utiliza daquilo que foi revelado no passado para trazer numa referência presente e aplicá-la numa vida plena, completa em Jesus Cristo, para que nós possamos perceber como o próprio Cristo, como nós já falamos anteriormente, é a palavra viva, a palavra encarnada. Ele é o Logos de Deus, é aquele que está transformando a palavra de Deus em uma aplicação plena, viva e permanente para nós. Portanto, esse segundo ponto, Jesus cita Salmos. Nós podemos ter, por exemplo, Mateus, capítulo 21, verso 16, e lhe perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Perguntaram para Jesus. Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Jesus estava exatamente citando o Salmo 8, versículo 2. Jesus, então, de uma pergunta que aqueles homens estavam questionando, por que as crianças estavam dizendo que ele devia ser louvado, estavam louvando a Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer que da boca dos pequenos, das crianças, vem o perfeito louvor, porque elas souberam interpretar com clareza o Salmo 8, dizendo que aquele que estava ali era a pessoa de Deus plena e presente, e nós então poderíamos glorificá-lo, mas aqueles homens eruditos, conhecedores da palavra, se assim podemos achar, pelo menos na sua época, eles se entendiam assim como doutores da lei, mas Jesus mostra que eles não estavam compreendendo a dinâmica e a profundidade da palavra revelada. Salmo 8, 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Salmo 8, 2 é citado, portanto, por Jesus em Mateus 21, porque Jesus está sendo bendito, está sendo glorificado, está sendo adorado, ao louvor das crianças, buscando a presença de Jesus, e Jesus recebe este louvor e esta adoração, porque vem de corações que entendem a presença viva e redentora de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças, porque às vezes nós colocamos tantos empecilhos, tantas dificuldades, tantas questões e críticas, que acabamos não achando mais o conteúdo direto e simples, e aquelas crianças assim o fizeram, e Jesus enaltece, agradece e abençoa aquelas crianças, citando o Salmo de número 8. Mateus capítulo 21, verso 42, Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Quando Jesus está perguntando para aqueles homens que novamente estão argumentando sobre a presença de Jesus, sobre se realmente ele era o Messias, se realmente ele era o Deus presente conosco, Jesus vai citar um salmo, Salmo 118, verso 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
Jesus não estava inventando algo novo, Jesus não estava simplesmente quebrando toda a relação com a velha aliança, com a tradição, com o conhecimento da palavra de Deus no Antigo Testamento, mas no momento que Jesus faz uma interação, uma relação direta com a palavra, nós percebemos neste salmo que Jesus está declarando que ele é o Salvador, o Messias, ele é a pedra angular de todo esse sistema de revelação de Deus através da sua palavra. E Jesus cita salmos. O Salmo 118 é a relação de Jesus como a pedra angular. Uma discussão teológica, uma discussão sobre revelação, uma discussão sobre presença, uma discussão sobre o conteúdo do que Jesus estava fazendo, pregando e vivendo, mas Jesus utiliza no Antigo Testamento, portanto, os salmos para mostrar essa realidade. Por quê? Porque os salmos também, como são hoje, eram muito queridos e lidos e cantados e repetidos pelo povo de Israel. A sua poesia, a sua beleza, o seu conteúdo que fala ao mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Jesus conhece essa realidade e ele sabe do nosso anseio, da nossa dificuldade, e ele vai de encontro a isso, porque Jesus também cita salmos. Nós temos nessa relação, nesse segundo ponto, uma riqueza não só da anunciação de Jesus, como nós falamos dos salmos messiânicos, mas nós temos a própria expressão do Deus vivo, da palavra viva, dizendo dos salmos a sua presença e os conteúdos dos quais ele estava declarando e ensinando ao seu povo. É maravilhoso esse entrelaçamento que Jesus faz. Os salmos citam Jesus e Jesus cita os salmos. Há um alinhamento, um entrelaçamento tão maravilhoso entre o Deus vivo, a palavra encarnada e a palavra revelada no Antigo Testamento se completam não somente na visão de profecias e anunciações, mas também na poesia que foi dada como conteúdo profundo ao povo de Deus. Jesus se manifesta e se manifesta citando os salmos. Essa é uma expressão de fé, amados, que nós precisamos ter como um conteúdo vivo e como uma aplicação do que Jesus fazia. Jesus, em determinados momentos de conflito, de confronto, de dificuldade, de relacionamentos, de questões teológicas, inclusive, Jesus cita a palavra de Deus. No caso, hoje nós estamos colocando, ele cita os salmos. Seja essa a minha e a sua experiência. Quando há conflitos, quando há dificuldades, quando há encruzilhadas, quando há situações, quando há realidades da nossa vida que precisam ser tratadas e orientadas, façamos como Jesus. Jesus citou os salmos para mostrar ao povo como que eles deveriam ver Jesus e atuar e corresponder com ele próprio. Façamos isso também em nossa vida. Como nós temos citado a palavra de Deus, como ela vem de encontro a nós, como ela completa a caminhada da nossa vida, como o Espírito Santo quer ter essa manifestação de apresentar a palavra para nós com este conteúdo de vivência, de realidade, de existência, de mundo. E nós temos que, portanto, aplicar a palavra de Deus não como teoria, não como ensinamento que fica guardado em mim mesmo, em si mesmado numa realidade, mas que extrapola e sai para fora de mim e é anunciado porque o Espírito Santo coloca palavras do Senhor, a Bíblia como regra de fé e prática, e eu então a exerço com prática e na realidade de poder, no meu dia a dia, em qualquer situação, com qualquer um, ter a palavra de Deus citada. Do mesmo modo, então, que Jesus cita os salmos, eu também posso fazer como Jesus dessa realidade uma lição de vida para mim, aprendendo a citar a palavra no meu viver e na minha convivência,
Façamos isso, irmãos, e nós tenhamos uma riqueza e uma profundidade de vida cristã e de apropriação bendita, maravilhosa da palavra de Deus. Deus te abençoe nesse conteúdo e nessa aplicação para a nossa vida. Amados irmãos, nós queremos nesse último ponto e também na conclusão que desejamos fazer, perceber este crescendo, essa grandeza da palavra de Deus através de salmos em nossa vida. E o terceiro ponto é: Jesus é a razão dos salmos. Jesus é a razão dos salmos. Esse é o centro dos salmos, Jesus Cristo se manifesta, se mostra. Nós somos convidados em todo momento a conhecê-lo, a reconhecê-lo na vida, nas circunstâncias, reconhecer, conhecer, e os salmos é um instrumento disso. No momento que eu aplico os salmos, não da maneira, você já deve ter visto isso, existem sites de notícia, por exemplo, que em determinado momento há um texto, uma chamada esotérica, e fala assim: o salmo que vai acalmar a sua vida, o salmo da prosperidade, o salmo para conseguir casamento. Então o salmo se tornou, textos bíblicos se tornaram como que situações e ferramentas, como é usado por vários setores da sociedade, né, e de grupos, inclusive religiosos, para dizer aquilo que a pessoa tem que fazer, como que se o texto por si só seja uma aplicação para aquela situação da sua vida. Sempre o é, mas sempre na presença de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença da leitura dos salmos esotérico e da leitura do salmo através da palavra de Deus, confiando de que ela sempre vai me mostrar e revelar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a razão dos salmos. Os salmos existem como poesia, como expressão da nossa alma, do mais profundo do nosso ser, porque Deus quer que nós tenhamos uma profundeza e um relacionamento profundo com Ele, e que isso venha a tratar e abençoar a nossa realidade, não somente do que o salmo está escrito, do que ele pode fornecer, já como palavra de esperança, palavra de vitória, palavra de grandeza, mas o salmo que nos convida a ver a pessoa de Jesus Cristo entre nós. Jesus é a razão dos salmos. Os salmos existem para que nós possamos, de algum modo, nos apropriar como crentes, como cristãos, como seguidores de Jesus, como aqueles que professam sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o conhece, que sabe do que Ele é capaz, do que Ele se faz presente em nossa vida, a ter uma comunhão tão íntima, tão profunda, que ao ler salmos, eu entendo que este texto existe, esta poesia está ali, para que eu também engrandeça, enalteça e verifique a presença bendita de Jesus entre nós. Isso é maravilhoso, isso é bendito, isso é grandioso, quando nós conseguimos enxergar na palavra de Deus, e de um modo especial hoje, através de salmos, a presença de Jesus. Isso é tão magnífico, irmãos, tão impressionante, tão maravilhoso, que até Satanás percebe Jesus nos salmos. Veja o texto que eu vou ler para você. Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, verso 6, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está citando um salmo de número 91, verso 11 e 12, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O próprio inimigo, o próprio Satanás, consegue enxergar Jesus Cristo nos salmos. Isso é maravilhoso demais. Isso é fantástico, isso mostra para nós a riqueza e a beleza da palavra de Deus, porque ao citar salmos através da tentação que ele fez a Jesus,
nós podemos tirar uma lição preciosa de que o próprio inimigo percebe que a palavra de Deus foi tão maravilhosamente feita que ela, ao ser citada por Satanás para testar Jesus, para tentar levar Jesus a uma tentação, ele está ao mesmo tempo fazendo o contrário, declarando que Jesus é Deus e declarando que Jesus está contido, que os Salmos contêm a expressão, a manifestação, a exaltação e a revelação de Jesus Cristo. Texto maravilhoso, texto bendito, texto que nos mostra a grandeza do livro de Salmos e mostra a grandeza de nós percebermos que Jesus é a razão dos Salmos. Que maravilha, que bênção que é a palavra de Deus. Como nós podemos nos enriquecer, como nós podemos nos apropriar de realidades tão belas, tão profundas, tão maravilhosas, tão benditas. Eu quero então assim orar: Senhor, mostra-me na tua palavra, como o Senhor está fazendo através do livro de Salmos. Me mostra a razão de Jesus estar ali, de que modo ele pode transformar essa palavra em palavra bendita, palavra de vida para mim e para os meus, para a minha realidade, para o que eu estou vivendo, e isso seja um louvor e engrandecimento e glória, 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 glória ao Deus vivo em Jesus Cristo. Irmãos, esta expressão dos Salmos nos levam a compreender o quão maravilhoso é o nosso Deus, quão profundo e belo é a revelação e a comunhão que Ele deseja ter em nós. E eu quero então terminar essa mensagem dizendo que o Senhor está nos convidando a uma comunhão mais íntima e profunda com Ele. Como que eu vou corresponder a esse chamado, a esse pedido, a este anseio de Deus em ter uma plena comunhão mais íntima e profunda comigo? E eu quero convidá-lo então a que você faça isso também através do livro de Salmos. O Salmo abre a nossa alma, abre as nossas realidades, não esconde as realidades humanas, ao contrário, as mostra das mais variadas e profundas formas. E eu posso, em meio a todas estas dificuldades, complexidades e realidades que se apresentam diante de nós, eu posso perceber que Jesus é a razão dos Salmos. Que a palavra de Deus me abençoa e eu posso perceber a grandeza do nosso Deus se manifestando através da sua palavra. Ele é a palavra viva, Ele é a palavra encarnada, Ele é o Logos de Deus. E eis que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E eu quero então terminar essa mensagem com Apocalipse 2, versos 26 e 27. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E Jesus começa a citar o Salmo 2, verso 9. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Veja que interessante. A última revelação que nós temos, o livro do Apocalipse, também lá Jesus está citando o livro de Salmos. No início nós temos, no meio nós temos, no final da revelação nós temos a palavra de Deus, e os Salmos é este refrigério e bênção para a nossa vida. Palavra de conhecer ao Senhor, palavra de adoração, palavra que nos convida a seguir Jesus, palavra que nos dá motivação para servir ao nosso Deus. Que Jesus te abençoe e te conceda uma leitura profunda e bela do livro de Salmos, e isso seja manifestação de bênção para você, de bênção para a igreja, de bênção na comunhão entre nós, e isso seja um louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Que isso seja a expressão do livro de Salmos para a sua vida, hoje e sempre.
Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros no seu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Irmãos, desejamos uma semana repleta da graça, da bênção, do cuidado de Deus sobre você, sobre nós, e que o Senhor esteja em tudo sendo exaltado e cuidando assim da nossa vida, do nosso viver, para a honra e glória do seu nome santo e bendito. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.